Deus abençoe. A paz do Senhor, os irmãos. Então vamos lá, né? Dar início a mais uma lição, mais uma revista. Então falando um pouco sobre o Sermão da Montanha. E aqui eu já começo pegando um pouco do que o pastor Ademiro falou, que ele deu um panorama para a gente. Então vou começar nisso, porque eu acho que foi bem interessante. Então nós temos ao longo da Bíblia, ao longo da vida, da caminhada, alguns pontos. Então nós temos a criação, nós temos a queda, nós temos o contato que Deus trouxe novamente ao homem, a lei, os profetas. E, igual nós tivemos na nossa última revista, tem o panorama de como será o final de todas as coisas, a salvação e assim por diante. Então, quando nós chegamos aqui no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, que é o início do ministério de Jesus, então nós temos o primeiro momento que Jesus passa a apresentar para a gente uma nova forma, uma nova etapa que nós não tínhamos ainda. Então, por isso, só abrir aqui a Bíblia. Vamos ver aqui, então, no capítulo 4. Né? O Sermão da Montanha ele começa no capítulo 5, né? 5, 6 e 7. Mas vamos ver um pouco no capítulo 4. Então, no capítulo 4, nós temos de Mateus falando sobre a tentação de Jesus e o início do ministério dele. Então, Jesus na Galileia, que ele chama os seus primeiros discípulos. E a gente vê que Jesus começa com a primeira frase, que é... Eliabe, coloca aí para mim, por favor. Mateus 4, 17. Então, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, nós temos aqui nesse capítulo 4 o início, onde Jesus começa a apresentar para todas as pessoas, para todo o povo, o que é essa mensagem que ele estava trazendo, que é o reino dos céus. Eu gosto também sempre de frisar, quando eu vou começar a ler esse versículo, que é interessante a gente notar que quando Jesus vem falar, a primeira coisa que ele fala é arrependei-vos. Então, primeiro, ele nos dá um alerta, uma ordem, arrependei-vos, e o motivo de por que temos que nos arrepender, porque é chegado o reino dos céus. Então, nessa pequena frase, Jesus ele já nos traz nos deixa claro um ponto. Nós estamos numa condição de necessidade, nós estamos numa condição de fraqueza, numa condição de pecado. Então, nesse primeiro momento, Jesus já diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Eu não falei antes, mas os irmãos estejam sempre livres a comentar, fazer alguma leitura e fazer perguntas. Estão sempre abertos. Então, vamos lá. Então, continuando. Então, Jesus traz... começando essa mensagem, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele começa o seu mistério, começa a ensinar. Nesse capítulo, na continuação dele, fala que Jesus vai andando pela Galileia e várias pessoas começam a seguir ele, pelo que ele ensinava. Então, Jesus ensinava na sinagoga, Jesus ensinava ao longo por onde passava, e várias pessoas, admiradas pelo que ele ensinava, e várias pessoas também buscando curas, seguiam ele. Então, chegou até um momento que nós temos aqui, que no final desse capítulo, no versículo 25, diz que seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, havia uma multidão que estava seguindo Jesus por causa dos milagres e por causa dos ensinamentos que ele trazia. Então, nesse ponto, nesse momento, nós entramos no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Então, Jesus agora juntou essa multidão de pessoas que estavam seguindo, buscando milagres, buscando algum conhecimento. Então, Jesus apresenta para eles o que ele está vindo realmente ensinar, o que ele está vindo realmente falar, que é sobre o reino dos céus. Então, nesse momento agora, ele abre o que é esse reino dos céus.
existiu um comentário, o livro sobre o Sermão do Monte, de John Wesley, que ele usa exatamente essa palavra, que o Sermão do Monte é o caminho para o céu. É a forma como Jesus fez, ele apresentou. Aqui é o que nós precisamos fazer. Então, vamos lá. Conhecendo o Sermão da Montanha. Agostinho, o Sermão da Montanha escrito sobre a fé. Algum irmão pode ler para mim, por favor? Bom, pastor, está com o microfone aí? Pode ler, por favor? Tópico 1. Tópico 1. Conhecendo o Sermão da Montanha. Agostinho, o Sermão da Montanha e escrito sobre a fé. Quem quiser meditar com piedade e recolhimento o sermão que o nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, tal como lemos no Evangelho segundo Mateus, encontrará aí, creio eu, todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. Amém. Obrigado. Então, a gente tem aqui exatamente o que eu estava comentando aqui no início. No sermão, nós temos todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. O caminho para a vida, o caminho para o céu. É interessante também notar esse texto que o pastor leu, né? Quem quiser meditar com piedade e recolhimento o sermão que o Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, encontrará aí todos os preceitos necessários. Quem disse essa frase foi Agostinho. Agostinho foi um dos pais da igreja, considerado por muitos o maior teólogo que já existiu na história. Então, ele diz aqui, dentro de toda a sua bagagem, de todo o seu conhecimento teológico, ele diz sobre meditar com piedade. Meditar ali, nesse texto, nós vamos encontrar todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. Caráter do sermão, 1.1. Pode continuar, pastor, por favor. O caráter do sermão. Depois de iniciar seu ministério público, anunciando o reino de Deus, chamando ao arrependimento e realizando os primeiros milagres, Jesus estabelece quais são os valores do reino e deixa claro que eles são completamente contrários aos do mundo. É afirmado implicitamente aqui a necessidade de uma escolha, porque não se pode estar de acordo com ambos. O que Jesus apresenta aqui é a forma de viver de quem se diz cristão. Passamos assim do reino da lei para a lei do reino. No conteúdo deste ensino, vemos Jesus esclarecendo e revelando diversos pontos das Escrituras, para os quais os judeus não tinham atentado ou percebido. Tais princípios devem ser considerados norteadores na caminhada do povo de Deus, em seus relacionamentos com Deus e com o próximo. Mateus 7:22. Amém. Obrigado. Então, o caráter do sermão, ele falando que os valores do reino são contrários, completamente contrários aos valores do mundo. Se a gente lê aqui Romanos 12, 1 e 2, que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, aqui, nesse texto, Paulo, concordando com o que a gente tem com o Evangelho de Mateus, o que ele está dizendo para nós? Só um minutinho, pastor, já deixo. Ele está só trazendo para nós que tanto a vida do reino quanto a vida do mundo, ela tem uma forma, e essas formas não encaixam. A gente já viu aqueles brinquedinhos de criança que tem um encaixe perfeito do formatinho? Se você tem um quadradinho, tem que ser no espaço do quadrado, a estrela e assim por diante. É basicamente isso. A forma do mundo e a forma do reino são diferentes e elas não têm como se conciliarem. Ou você tem a forma do reino, ou você tem a forma do mundo. É interessante aí que os religiosos da época perseguiam Jesus ao ponto de levar ele a matar lá na cruz, porque eles viviam pela lei. Aí Jesus veio cumprir a lei, bem completamente, ele veio cumprir a lei. Ele não veio trazer a lei, ele veio trazer a graça, a mudança para as pessoas.
É que ele veio trazer a mudança para as pessoas. E eles não aceitaram, e foi a bênção para nós, que nós estamos aqui hoje aqui aprendendo. Glória a Deus. Aproveitando o gancho aí, irmão Alexandre, o mundo tem o seu próprio conceito de bem-aventurança, né? Aonde a felicidade ela traz aí, ela é pautada no homem forte, no homem rico, né? E um popular, diga assim, né? É o que tem, no valor que tem. E Jesus, nesse sermão, ele ensina realmente o que somos, o interior, né? Vai na contracultura com que o mundo prega de ser bem-aventurado, ter dinheiro, ter fama, ter status, posição social, domínio, poder, e na verdade não é isso, na verdade é o que nós somos interiormente. Exatamente. Muito prático para nós. Exatamente. E aqui, Jesus, ele apresenta partindo da posição de Criador, ele que nos fez. Então, ele estava mostrando, essa é a essência, isso que você deveria ser. E aqui, ele fala assim, como que é a condição do mundo, igual o pastor Walter comentou. Porque a condição do mundo é uma crosta de pecado que vai criando, que gera uma imagem que não é real. Então, Jesus estava quebrando isso e mostrando, essa é a essência, essa é a verdade, esse é o motivo de vocês terem sido criados. Essa é a forma como vocês deveriam andar. Então, a gente tem realmente algo que não tem conciliação. A gente vê várias pessoas, às vezes, tentando conciliar alguns aspectos da Bíblia, alguns aspectos do mundo, mas não tem como. Em algum momento, isso vai bater de frente. Para conciliar, você vai ter que abrir mão, em algum momento, de algum dos princípios. Porque, novamente, igual o exemplo que o pastor Walter deu, que o exemplo de bem-aventurança, de uma pessoa que está numa boa posição, feliz, seria dinheiro, poder, fama. Qual que é a posição de alguém feliz, de alguém bem-sucedido, digamos assim, no meio cristão? Agora, os irmãos, por favor, me respondam. O que seria, quando a gente fala de uma perspectiva cristã, o que é uma pessoa bem-sucedida? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo vivendo no nosso interior, né? As Amém. bem-aventuranças, as práticas da humildade, do amor, da obediência, do temor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É necessário, João 3,30, né? Soma aí, é necessário que Ele cresça e nós, né, diminuímos. Essa é a verdadeira felicidade, é crer em Deus, que Ele é o autor da vida, é o controlador de tudo, e a felicidade vem do Criador. Amém. Mais algum irmão quer dar um exemplo? Eu vejo aí aquele moço que chegou perto dele, procurou onde é que ele morava. Ele respondeu, o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça, que ele não tinha morada certa. O camarada cascou fora. Não, vou seguir um homem desse aí, é o conceito do mundo. Não tem nada, então não vale nada. Exato. Nós vemos hoje o que são considerados grandes homens, grandes líderes, que eles são milionários, são homens com grande influência, grande poder. Mas quando a gente volta no Evangelho, quando fala de Cristo e dos discípulos, eles mantinham o ministério porque existiam irmãos e irmãs que contribuíam, porque se não fossem isso também, eles não teriam nem o que comer. Então, como que eles faziam? Eles seguiam e pregavam, eles seguiam e levavam a mensagem. E tinham famílias, tinham pessoas que mantinham eles ali naquele propósito. Então, igual o pastor pontuou muito bem, não tinham onde reclinar a cabeça, eles não tinham nada, eles tinham a palavra. Exato. Então, eles carregavam a palavra, carregavam a verdade, mas eles não carregavam posses, não carregavam dinheiro. Eles viviam por aquela mensagem. Amém? Então, mais algum irmão participar? Como que eu falei, do bem-sucedido, do bem-aventurado, na perspectiva cristã? Pedro 3,15, segura aí, por favor. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com temor e mansidão
a qualquer que vos pedir a razão da vossa confiança. 16. Da vossa esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Então, vamos lá. Quando eu faço essa comparação, que eu falei da forma do mundo e a forma do reino, então vamos estabelecer alguns pontos. Quando a gente fala da forma do mundo, a forma do mundo ela parte necessariamente numa posição egoísta. Qual é a forma do mundo? O eu, o ego. Então, eu faço as coisas para, igual o pastor apontou, para a fama, para o poder, para o dinheiro. Mas, mesmo essa fama, poder e dinheiro, elas estão voltadas só para si mesmo. Então, não existe nenhum momento de, eu quero dinheiro para poder ajudar. Não, é voltado para si, voltado para preencher os próprios desejos, que a Bíblia fala das próprias concupiscências. Então, a posição do mundo é sempre virada para o eu. E a posição do reino é sempre virada para o outro. Igual as passagens que os irmãos leram. Ele fala sempre de colocar Cristo. Depois, quando nós continuamos a ler a Bíblia, ela fala do próximo. Então, é sempre Deus em primeiro, os irmãos após. A gente tem uma mudança total do princípio, da visão de como que nós vamos olhar o mundo. Amém? Alguém tem uma participação agora? Posso continuar? Amém. O complemento do professor diz: o Senhor Jesus anuncia a chegada do reino dos céus, chama as pessoas ao arrependimento e apresenta as condições para uma vida de bem-aventurança conforme a vontade de Deus. O Sermão da Montanha, que também é conhecido como Discurso das Bem-aventuranças, foi considerado por crentes e não crentes como um dos textos mais bonitos e significativos de todos os tempos. Porque nós temos, nesse momento, nesse texto, como eu disse, uma mudança total dos parâmetros da visão, do básico do que conduzia o homem e, inclusive, conduz até hoje o mundo. Então, nós temos uma forma, uma visão, e, no Sermão do Monte, Jesus ele traz um posicionamento contrário a eles. Irmão Alexandre, a gente já discorreu aqui, eu penso que foi no início do ano, foi sim, no início do ano, sobre Mateus, e a gente aprendeu que essa passagem, o Sermão da Montanha, é uma das passagens mais revolucionárias da Bíblia, está entre uma das mais revolucionárias. Por quê? Foi na contracultura do costume, do egocentrismo do homem, né? Porque as bem-aventuranças são para o reino de Deus. Então, é uma das passagens mais revolucionárias na extensão de toda a Bíblia Sagrada, porque contradiz o egocentrismo do homem, né? O foco do homem, pega Deus, bota na lateral e prevalece as experiências, aquilo que o homem quer que seja, né? O processo de olhar para o seu próprio umbigo, isso que você acabou de citar aí agora há pouco, que os homens olham só para o eu, é o egocêntrico, né? Então, isso é importante. Isso. Então, vamos lá. 1.2 do conteúdo do sermão. Então, aqui, a gente fala que o Sermão do Monte ele aborda questões importantíssimas acerca do amor ao próximo, a oração, o jejum e a conduta cristã. É importante a gente pontuar, porque, apesar do Sermão da Montanha falar sobre o amor ao próximo, ao longo da Bíblia, a gente já tinha vários pontos disso. Porque, por exemplo, qual que é o segundo mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente já tem lá atrás o princípio do amor ao próximo. Então, nós temos ali na Bíblia, nós já tínhamos a lei e os profetas mostrando isso. Entretanto, Jesus ele vem trazendo acerca do amor ao próximo, mas ele traz com uma nova perspectiva. Por quê? Ao longo do tempo, ao longo dos anos, esse entendimento ele foi se perdendo, ele foi sendo corrompido, pervertido.
porque as pessoas não amavam. Vocês concordam comigo, se o amor ao próximo fosse algo feito plenamente, igual a Bíblia manda, Jesus precisaria falar dele aqui novamente? O que os irmãos acham? Não. Então, apesar de já estar escrito ali, já ter aquela palavra, mesmo assim, Jesus precisou trazer renovo nela, porque as pessoas estavam se perdendo desse conceito. Então, o amor ao próximo, apesar de ser um ponto central, Jesus deixa bem claro. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Entretanto, isso não estava acontecendo. A lei de Moisés lá, os 2 primeiros falam de Deus. O restante fala do homem aqui na terra, os preceitos do homem. A sequência lá dos 8, aí já é entre o homem e Deus. Os 2 primeiros falam de Deus, né? Que é o que Jesus resumiu em 2, né? E os outros restantes lá é preceito do homem, né? Conduta do homem, os 10 mandamentos. Sim, e quando a gente vê aqui, dos 10 mandamentos, continuando ainda nele, a gente fala do amar a Deus, amar ao próximo, e aí seguindo, igual o pastor Juvenil falou, dos outros, a gente tem, por exemplo, um que fala, não cobiçar a esposa do próximo, a casa do próximo, nada. Esse ponto também, ele vem, igual Jesus já deixou bem claro, toda a lei, ela vem desses 2, de amar a Deus e amar ao próximo. Esse, por exemplo, quando nós amamos ao próximo verdadeiramente, nós vamos cobiçar as coisas dele? Não. Ele decorre, ele vem direto desse. Ia falar mais uma coisa, pastor? Amém. Então, muito do que é abordado nas cartas e epístolas podemos encontrar nesses 3 capítulos. Igual nós lemos aqui em Romanos, nós vamos ler em várias passagens que ele está trazendo exatamente esses pontos. Então, o que Jesus fez, ele apresentou o reino. O que as cartas, o que os apóstolos fazem nas cartas é explicar para as igrejas que estavam crescendo o que é essa mensagem. Então, muitos pontos, eles já estão aqui. Muito do que nós temos no resto do Novo Testamento, ele já estava aqui dentro dessa passagem. Então, o Sermão da Montanha é muito esclarecedor acerca da justiça de Deus e como ele deseja que os seus seguidores se comportem nesse mundo. Então, aqui como, inclusive, é um dos objetivos, né, da lição, destacar a conduta cristã. No sermão, se nós lermos ele vai trazer vários pontos sobre a conduta. Aqui, algumas versões da Bíblia, ela traz alguns tópicos para cada parte do sermão. Então, a gente tem a primeira parte do sermão que fala das bem-aventuranças, beatitudes. Então, aqui na minha, ela vem dividida assim. Se a dos irmãos for diferente, alguém quiser pode falar também. Então, seguindo as bem-aventuranças, vem: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Nós já vimos várias pregações sobre esse tema. O que significa ser o sal da terra e a luz do mundo? Irmãos? Equilíbrio, temperança, modelo, né, para o mundo. E o sal é o quê? Para temperar. Né? E luz do mundo é o quê? É o que vai brilhar. A Bíblia cita para nós brilhar como os astros no mundo. De que forma? Vivendo o Evangelho. O que Jesus ensina para nós. Sim. Então, a gente pode ver, pegando também da passagem que fala da lâmpada para os pés, qual que é o objetivo da luz? A luz, ela dá para você a capacidade de ver. Se você não tem a luz, está no escuro, você anda sem entender o que está acontecendo, sem o que ter em volta, sem confiança. Mas ali, a luz, ela mostra para as pessoas exatamente o que está na frente delas, onde está o caminho e como, a partir daí, vendo, ela pode entender como ela vai andar. Então, esse é o objetivo do sal da terra e da luz do mundo. Continuando, cumprimento da lei e dos profetas. Jesus, ele fala, ele veio cuidar, ele veio cumprir essa lei que já tinha sido entregue por ele, por Deus. Continuação, esmolas, oração e jejum. Nós temos nesse texto relembrado que muitas vezes
As esmolas eram dadas em público para ter um ganho social com isso. Então, ele dava a esmola na frente de todo mundo para que todo mundo pensasse: nossa, como essa é uma pessoa generosa, como ele cuida. Jesus ele já vem falar que não é assim. O jejum que era feito também, era feito sempre, ele fala que as pessoas deixavam o rosto, o corpo, de forma que os outros vissem que eles estavam em jejum. E que Jesus fala que as suas esmolas, a sua oração e o seu jejum seja em segredo. Que a mão esquerda não sabe o que a direita faz. Porque o objetivo aqui, ele se perde. O objetivo da entrega, da esmola, o objetivo da oração, o objetivo do jejum, ele é algo íntimo, pessoal. Quando ele é feito nesse formato de antes, ele perdia o sentido, ele era vazio. Da mesma forma que em outras passagens, inclusive no mesmo texto do Sermão da Montanha, fala da entrega da oferta. O que o texto diz quando alguém tem algum problema com o irmão a respeito da oferta? Vai e conserta com teu irmão. Isso. Deixa a oferta, vai e conserta com o irmão. Ou seja, o primeiro ponto é esse. Então, existe um sentido dentro de cada uma dessas coisas. Se a gente esvai do sentido, se a gente perde dele, elas passam a não valer nada. Então, elas têm que ser feitas da forma que foi proposta. Eu vejo isso aí, pessoas que têm poder aquisitivo, se fosse dar oferta hoje, a maior nota nossa hoje é o Lobo Guará, né? R$200. Aí a pessoa dá R$200, mas que oferta grande. Mas se aparecer a viúva com R$1, aí qual que é a oferta maior? Porque Jesus qualificou qual a maior? Da viúva. Que ela deu o que tinha. O outro deu aquele que estava sobrando. Jesus foi na contracultura aí da escola farisaica, né? Os fariseus, né? Que eles tinham o quê? A aparência, o estereótipo. Queriam mostrar, né? O irmão falou a respeito do semblante. Quando o pessoal ali jejuava, eles iam com o semblante ali para mostrar que estava sendo obediente. Mas o interior deles não estava dessa forma. Estavam só com um estereótipo. E o que Jesus quer é o quê? Um coração compungido, compelido. É o interior que é verdadeiramente a essência do cristianismo. Exatamente. Se nós pegarmos a doutrina dos fariseus, ela era teoricamente muito bonita. Eles falavam da lei com a honra, com respeito, como que tinha que respeitar. Mas eles não faziam. Então, novamente, o que eu estava falando do sentido. Eles não faziam, então o sentido daquilo que eles estavam ensinando era perdido. Se eles seguissem aquilo que eles ensinavam, aquilo seria muito, muito poderoso. Aquilo estaria exatamente andando junto com o que Deus tinha entregue para eles. Mas eles não. Eles ensinavam, mas eles não seguiam. Por isso que no texto ele fala da hipocrisia. Ele fala não achei aqui o texto certinho agora, mas ele fala da hipocrisia dos fariseus, de como eles não faziam o que eles ensinavam. Então, continuando do sermão, ele passa por o hábito de julgar, sobre como funciona a questão de julgar os outros, capítulo 7. Por fim, mostrando a bondade de Deus, os dois caminhos, explicando quem são os falsos profetas, quem entra no reino dos céus e quais são os alicerces. Então, nesse texto, nesse sermão, Jesus trouxe um panorama total de qual era o caminho da fé, qual que era o caminho da vida cristã. Então, nós temos o que é realmente a felicidade, quais são as bem-aventuranças, o que nós precisamos fazer, do que nós precisamos evitar, como que deve ser o nosso caminho. Amém? Ok. Vamos passar para o tópico 2. Se algum irmão quiser complementar, fazer algum comentário. Não só em valor de dinheiro, mas quando eles estavam lá na praça, um batia no peito: eu não sou como esse aí, que, né, eu dou isso, eu entrego meu dízimo, eu oro, eu faço, lá na praça para aparecer.
Agora o outro não, foi lá humildemente, e quem foi respondido? O publicano, o fariseu, chegou lá batendo no peito, não sou como os demais, não faço, né? Então, não só na parte de dinheiro, para a pessoa aparecer, mas às vezes a pessoa aparece pensando, eu sou melhor que o fulano. Mesmo que ele não fala, mas o coração dele, Deus conhece o coração. No pensamento, às vezes ele pensa, eu sou melhor que o irmão. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu entrego meu dízimo é maior. Às vezes só no pensamento ele pensa isso. Quer dizer, Deus está vendo. E às vezes também não é nem só do eu tenho isso, eu tenho aquilo, tem muito disso, mas Exato. muitas vezes é até realmente no julgamento do irmão, por exemplo. Esse aqui fazia isso, aquilo outro. Eu sempre fui certo. Porque Deus conhece as intenções do coração. Só de pensar, né? Porque Deus conhece até as intenções do coração. Exatamente. E aí, é igual eu falei, às vezes, é exatamente tudo que o pastor Toninho comentou, às vezes a pessoa tem algo, as pessoas é um dizimista, então ele se coloca numa posição, e às vezes é assim, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Quando tem o irmão mais velho, eu sempre estive aqui na sua casa, eu nunca fiz isso, eu não sou igual aquele lá fugiu, gastou seu dinheiro tudo, eu sempre estive aqui. Mas a Bíblia aponta ele como errado. Ele estava errado naquele posicionamento dele, porque o que o pai estava feliz era do arrependimento, ele estava feliz dele estar ali realmente vivendo junto com ele, do filho dele estar junto com ele, enquanto o outro estava preocupado eu sou o correto, eu nunca pisei fora, eu nunca fiz isso. Então, exatamente o que o pastor Toninho está comentando, do exemplo do fariseu. Ele estava se colocando numa posição que, na verdade, ele não tinha. O coração dele estava corrompido. E Deus ouve o coração do publicano que se humilha. Puxando o gancho aí do que o pastor Toninho pontuou aqui, Ananias e Safira um exemplo clássico. Eles precisavam ir lá? Não. Eles tinham obrigação de ir lá? Não. Mas o que eles foram? Foram para aparecer. O que aconteceu? Eles pecou contra quem? O Espírito Santo. Foram fulminados, né? Movidos pela inveja, né? Tem pessoas que vivem por conta de ficar vigiando o outro. E esquece, põe uma trava nos olhos, esquece de olhar para si mesmo, né? Igual você falou, entrego o dízimo, dou oferta, estou sempre presente. Mas, né, o que ele comete de ficar analisando o próximo, cortando, o irmão vai falar, é uma bobeira isso que ele está falando, vigiando 24 horas, e esquece que Deus está vendo tudo aquilo ali, ele acha que ele está certinho, porque ele entregou o dízimo, ele trouxe a oferta, ele vem em todos os cultos, mas é um vigia, né, usado por o inimigo, fica vigiando o outro, querendo consertar as pessoas à força, não adianta. Misericórdia. Exatamente. Inclusive, é até bom que o irmão puxou esse ponto, porque quando a gente fala da justiça dos fariseus, igual a gente fala, eles estavam seguindo a regra. Que, por exemplo, não pode fazer atividades no sábado. Se alguém fazia, eles lá estavam acusando, porque realmente não podia. Entretanto, o que Jesus fala? É verdade, existe a justiça, mas tem a misericórdia. A gente sabe que a justiça e a misericórdia, elas são, na teoria, são opostas, mas na justiça de Deus, ele consegue juntar a justiça e a misericórdia e trazer uma justiça verdadeira a todos. Eu vejo aí o seguinte, o fariseu aí, as pessoas exaltadas dentro da casa de Deus. Comparando ao filho pródigo e o irmão mais velho, as pessoas sabem, geralmente os pregadores pregam mais sobre o filho pródigo, é mais fácil. Mas vai para o lado do irmão mais velho. Quem estava errado é o irmão mais velho.
Hoje, dentro da igreja, é a mesma coisa. Por exemplo, o irmão foi para a faculdade, estudou e tudo. Eu não fui. Então, é logicamente que o conhecimento do irmão, humanamente falando, é maior do que o meu. Aí eu vou ter ciúme daquela pessoa dentro da igreja e começo a perseguir e julgar aquelas pessoas. A vida não é assim. Ela é diferente. Assim o fariseu, eu não sou como o demais roubador, já falou os outros como ladrão, né? Ele era certinho, os outros eram roubador. Já começa por aí. E o irmão mais velho hoje na igreja é difícil, que a pessoa fica aí 20 anos dentro da igreja, não se envolve, não estuda a Bíblia, não faz um curso, não procura a conhecer melhor. Aí vem um jovem igual o irmão assim, outros mais vêm, aí é hora de eu ter ciúme. Aí é hora de eu agradecer a Deus pelas pessoas que estudou e que quer desenvolver. Eu tenho que agradecer a Deus pelas pessoas que estão auxiliando, ajudando, esclarecendo o povo. E é sempre importante notar que tanto na posição do fariseu quanto na posição do irmão mais velho, realmente no momento que ele estava falando, a gente não tem, do fariseu a gente não tem todo o histórico, né? Mas pelo que a gente tem ali, eles estavam certos. Eles não tinham feito nada de errado. Mas aí a gente volta aqui, porque o importante é o que está lá dentro. Pela lei eles estavam certos. Pela lei, o filho mais velho estava certo. Ele não falou nada de errado. Só que o que moveu o coração dele para falar aquilo era errado, era corrompido. E é por isso que é muito difícil esse ponto. A gente fala, aqui a gente passou um ponto sobre como é bonito, como Deus traz todo o caminho dos céus, mas é muito difícil, porque a gente pode estar fazendo tudo certo, mas com uma motivação, com um coração errado. E se a gente faz uma coisa certa, com a motivação corrompida, tudo isso está corrompido e tudo isso perde o valor para Deus. Da mesma forma que a oferta, da mesma forma que a oração, todos os exemplos que a gente deu. Uma coisa que foi feita corrompida, ela não vai ter valor. E aí, nós temos os vários exemplos, igual o pastor Júnior comentou, e a gente vai ter dentro da igreja várias pessoas que se comportam como aquele fariseu, que se comportam como aquele irmão mais velho, e não conseguem avaliar o próprio coração. Amém? Tem que agradecer a Deus pelas pessoas que têm interesse de estudar e ensinar os outros. E não ter ciúme. Deixar a pessoa crescer. Fazer igual João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. Chegou a vir até aquele local, aquele momento ele estava certo. Aí chegou o maior, eu disse, agora deixa com ele aí, deixa eu de lado. É assim a obra de Deus. Chegou uma pessoa, então a pessoa tem a primazia, né? Porque, na realidade, a vida é desse jeito. A gente tem que reconhecer, pontuar a nossa vida até um determinado limite. Depois você não tem como pontuar mais. E aí a gente volta também no que a gente já tinha falado, que é ir totalmente na contramão do mundo. Porque isso que o pastor João comentou agora, esse que é o natural. O sentir o ciúme, sentir a inveja, isso é o natural. Foi o pastor Walter que falou de Ananias e Safira, não foi? Então, o que foi a motivação deles? Por que eles fizeram o que eles fizeram? Aparência própria, né? Estereótipo. Exato. Querer mostrar o que não é. Então, mas quem tinha feito primeiro? Se eu não me engano, foi Barnabé, certo? Isso. Vendeu tudo que tinha. Foi lá Contribuiu. Contribuiu. O que eles quiseram? Eles vão querer imitar. Barnabé fez isso, o respeito que ele tem agora. O que eles queriam? Aparência. Alexandre, é igual a questão do talento. É nato da pessoa. Não adianta. A pessoa pode buscar, mas é nato da pessoa. Né? Então, o que a Bíblia explicita para nós? Evidencia para nós com muita clareza. Muitos chamados, poucos escolhidos na seara. Poucos. Então, não adianta. Talento vem do céu, é nato da pessoa, já nasce. Agora, nada impede crescimento de ninguém. Todo mundo pode melhorar, aperfeiçoar, buscando primeiramente a essência de Deus, né? Cristocêntrico. Aí caminha e Deus abre caminho, sim.
Isso. Inclusive, eu acho que foi numa outra lição da EBD que, inclusive, até comentei sobre isso. Talvez a pessoa possa não ter aquela aptidão natural, mas se ele se humilhar e pedir a Deus, Deus dá. Só que aí agora ele tem que arcar com as consequências daquilo que ele pediu. Porque para tudo que é dado é exigido um esforço posterior daquilo. Então, Deus pode dar sim. Entretanto, a pessoa vai ter que arcar com as consequências. Completando aí, quem não tem sabedoria, peça que Deus liberalmente dá, concede. Exatamente. Amém? Então vamos para o tópico 2, o sermão em relação à vida prática. O Senhor Jesus denunciou a hipocrisia nas sinagogas e ruas. Assim, o Sermão do Monte é um chamado à justiça e uma rejeição à prática farisaica da lei. A conduta dos cidadãos do reino, 2.1. Alguém lê para mim, por favor? É importante notar que as bem-aventuranças descritas no Sermão da Montanha não são uma série de regulamentos que alguém deve obedecer para se tornar um cristão. São uma descrição de como um seguidor de Cristo deve viver. Só um minutinho. Então, são descrição de como um seguidor de Cristo deve viver. Como nós vamos fazer isso? É bem simples. Nós devemos fazer isso. Nós temos capacidade de fazer isso? Somente o Espírito Santo faz isso em nós. Somente o Espírito Santo faz isso em nós. Então Jesus falou, vocês precisam fazer isso, isso e isso. No caso, para poder ser um seguidor de Cristo. Como você deve viver. Mas exatamente o que o pastor Walter falou. Só o Espírito que nos habilita para isso. Então, Jesus ele está falando qual que é a nossa conduta, só que aqui, implícito, já está descrito que nós vamos ter, então, que ter uma vida realmente entregue para que o Espírito mova em nós, para que nós possamos ter essa conduta. Amém? Continua, por favor. Deve-se observar também que o sermão acontece no início do ministério de Jesus Cristo. Ele começou o seu ministério pregando o arrependimento e a chegada do reino dos céus. Para realçar a diferença que este arrependimento traz, ele ensinou as qualidades fundamentais do caráter cristão, onde seus seguidores devem viver uma conduta diferente, tanto daqueles que estão ao seu redor, quanto do crente nominal. O crente deve ser diferente não apenas do mundo, mas também do sistema religioso, comparado aqui pelo ensinamento e vida dos fariseus do tempo de Jesus. A religiosidade, né? É isso. A gente vê aqui que é justamente o que a gente estava falando. O crente nominal, o sistema religioso. Pessoas que estão seguindo, fazendo tudo certo, mas que não têm realmente o coração limpo e puro. Não tem o Espírito conduzindo a pessoa. Da minha parte, eu posso tentar fazer algo. Só que, mesmo que eu faça esse algo certo, se não é o Espírito que está me conduzindo, eu não estou no caminho. Os irmãos conseguem entender o que eu estou querendo dizer aqui? Porque, para cada mínimo detalhe, Deus está nos capacitando. Entretanto, para nós entrarmos realmente de coração nessa vida, nessa conduta cristã que nós estamos falando, o Espírito eles tem que nos capacitar. Se nós não buscarmos essa força que vem do Espírito, nós não vamos conseguir. Amém? Então, ele ensinou as qualidades fundamentais. Então, todos esses pontos que nós estamos falando, então, primeiro ponto, o início do ministério, igual a gente leu no início, e aqui ele reforça, em Mateus 4:17. O primeiro ponto do fundamento de quais são as qualidades, de qual que é a conduta cristã, o caráter, arrependimento. Primeiro ponto, a gente começa uma vida cristã, a gente parte de reconhecer um erro e arrepender dele. Tem como a gente arrepender se não reconhecer? Não, então por isso que eu estou colocando em primeiro. Nós temos que reconhecer o nosso erro, coisa que os exemplos que nós demos, Ananias e Safira, o filho mais velho da parábola do filho pródigo, o fariseu, eles não fizeram, eles não reconheciam erros neles. Eles estavam, na visão deles, na mente, no coração deles, eles estavam certos. Primeiro ponto, nós precisamos
o fundamento, a base. Nós temos que reconhecer nossos erros. A gente tem que colocar uma régua, como o próprio Sermão do Monte vai falar ali no capítulo 7, da régua que a gente vai avaliar. A gente tem que colocar a régua para avaliar segundo a palavra, segundo Cristo. E ali, a partir dali, reconhecer nosso erro, nos arrepender, buscar do Espírito e seguir essas condutas. Amém? Irmão Alexandre, aí esse suplemento que já está mais adiante aí, Pode falar. eu lendo ele aqui, as condições para nós termos as bênçãos de Deus, está aí em Mateus, o capítulo 6, esse versículo 33. Está aí. O que diz aí para nós aí? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais todas as coisas? Quando se fala acrescentada às bênçãos, todo mundo imagina a condição financeira, mas a condição espiritual, nós que somos cristãos, é a regra para nós obtermos sucesso cristão, porque a prosperidade que nós somos chamados é para a salvação, que adianta, né, ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Então, as condições para as bênçãos estão aí nesse suplemento, Mateus 6,33, que está aliado aí ao que? Ao primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, buscar a Deus, não buscar o reino de Deus. O reino de Deus é buscar a obediência, o temor, a palavra, porque a palavra é aquilo que nós estamos falando aqui, constante. Sem a palavra, nós não temos combustível espiritual, nós não temos provimento. Então, as condições para a bênção, crescer, espiritual, entender bem-aventurança, como ser humilde, perseverante, amor, é através da palavra, é a condição buscar primeiro o reino de Deus. Exatamente. É igual, a gente pode fazer o paralelo com alimentação. A gente pode ficar um tempo sem comer, mas eventualmente a gente vai enfraquecendo. A gente pode ficar um tempo muito curto sem consumir água. Se eu não me engano, é em torno de 3 dias que o pessoal fala. Se você não consumir nenhum tipo de líquido, o corpo começa realmente a morrer. Então, é um tempo muito curto. Se nós não nos alimentarmos, se nós não estarmos vivos da água, em vários momentos a Bíblia traz o Espírito como água, faz uma correlação. Então, se nós não estivermos alimentando da água e do pão, nós vamos cada vez mais enfraquecer, até chegar a um ponto que nós estejamos como zumbis, vivos aqui, mas mortos espiritualmente. A essência contida nas entrelinhas do sermão, 2.2. Vendo a multidão que o seguia, Jesus sobe a um monte, e seus discípulos se aproximam. Então ele começa a ensinar tanto a forma como deveriam viver, quanto anunciar aos homens. De acordo com William Barclay, o termo grego registrado por Mateus como abriu a boca, abrange 2 sentidos especiais. Primeiro, é usado como prefácio de alguma declaração, particularmente solene ou importante, uma declaração de peso. Só um momento. Então, não sei se algum dos irmãos já parou para ver alguma coisa assim, mas quando a gente tem nas câmaras dos governos, das uniões mundiais, existe um momento de abertura, onde vem uma pessoa para poder iniciar, para poder tratar daquele assunto que vai ser tratado naquela determinada reunião. E é isso que ele fala, um momento solene, importante, onde ele chega e inicia esse discurso. Então, aqui, ele está falando, Jesus, então, abriu a sua boca. E a partir daquilo ali, ele está falando, aqui ele está iniciando esse discurso. E o discurso que Deus estava iniciando ali era o reino dos céus, algo que não era conhecido, que ninguém tinha ideia. Ele estava trazendo algo novo, algo extremamente importante para todas as pessoas. Usa-se para referir-se às afirmações de uma pessoa que verdadeiramente está abrindo o seu coração e mostrando os conteúdos mais íntimos de sua mente. O termo grego, os ensinava, está no tempo imperfeito e descreve uma ação que se repete, ou seja, não se trata de algo que não mais foi enfatizado, mas aponta para a essência do que Jesus ensinava continuamente e de maneira habitual a seus discípulos. Então, amém. Eu queria só também reforçar mais uma vez com os irmãos, que está falando aqui, usa-se para referir as afirmações de uma pessoa que verdadeiramente está abrindo o seu coração. Eu quero que os irmãos parem e pensar um momento. Era o próprio Deus,
O próprio Deus estava naquele momento abrindo o coração dele e trazendo uma mensagem para nós. Bom, eu estou aqui dando essa aula hoje. Vários irmãos já estiveram aqui dando aula, já estiveram pregando, já abriram seu coração, já testemunharam. Mas aqui é algo que vem do próprio Deus. Foi o próprio Deus abrindo seu coração e falando às pessoas. Eu, o Deus de bondade, o Deus de amor, estou trazendo a vocês isso. Essa verdade que esteve oculta, que vocês não estavam vendo. Eu estou trazendo isso para vocês. Então, os irmãos depois reflitam um pouco nisso. Que, novamente, foi o próprio Deus. Não foi um profeta falando através de Deus. Foi o próprio Deus, profeta, falando naquele momento. Se eu somar uma soma aí, mais um pouquinho, irmão Alexandre, sobre Jesus. Além disso, revela o segredo de uma vida feliz. Olhando o mar de rostos à sua frente, lia o mestre na expressão de cada um deles. Jesus via na expressão de cada um que estava ali naquele sermão, olhando para ele. Jesus via a expressão de cada um deles, a infelicidade que estavam, porque eles não tinham a verdadeira felicidade. E seu coração encheu-se de compaixão, Jesus, o coração dele encheu-se de compaixão, por saber o que eles procuravam, aquele pessoal que estava ali, aquela multidão que estava ali. Ao empregar a expressão bem-aventurados, era como se Jesus dissesse: vou contar-lhes o segredo da felicidade. Jesus foi mostrar ali no Sermão da Montanha o segredo da felicidade, que é na contracultura da felicidade mundana, né? Eu vejo aí a ilustração que a gente, muitos anos a gente ouviu, de vez em quando a gente diz ela. É um pastor dirigente de igreja, formado e tudo, doutorado mesmo, e convidou também um colega dele também, bem graduado também, para levar a mensagem naquela noite. Aí, mas tinha lá um irmão lá na igreja, que falava língua estranha quase o culto inteiro. Pessoa que não tinha conhecimento quase de nada, mas estava cheio do Espírito Santo. E aí, conclusão, aí o preletor da noite falou e tudo, no final, eles foram dialogar. Eu falei assim: não, é o seguinte, eu não fiquei admirado pela palavra que eu ouvi do pastor e também, mas eu fiquei admirado, aquele que lá falava uma língua lá que eu nem entendo ela. Ele é mais doutor do que eu, porque ele estava cheio de conhecimento de Deus. E ele tinha recomendado: não fala nada não, porque ele é doutorado e ele não vai entender nada. O irmão não conteve, ele ficou o culto todo falando língua estranha. Ele falou assim: eu admirei daquele fulano lá, eu fiquei maravilhado, que a língua que ele falava eu não entendia. Quer dizer, era doutorado, mas as coisas do mundo. Mas ele estava ligado a nós, falando língua estranha com o Senhor. Ele ficou admirado do irmão que estava sentado lá no banco. Quer dizer, então aí entra o conhecimento humano e a sabedoria de Deus. É o que Jesus fez, né? Ele estava afirmado na lei, conhecia os doutores da lei, tudo, ele conhecia tudo, mas não conhecia o outro lado, o que mandou fazer a lei. Mandou fazer a lei foi o próprio Deus. Moisés, faz isso aí, escreve para esse povo aí. Ele não conhecia o que mandou fazer a lei. Conhecia o autor. Amém, glória a Deus. Agora, aproveitando também que o pastor Juvenil já comentou, a gente já entra aqui no nosso 2.3, o tempo está quase acabando ali, que ele fala do combate à falsa moralidade. Então, leia aqui rapidamente. Nesse trecho do Sermão do Monte, Cristo se revela como o cumpridor da lei. Logo em seguida, ele passa a alertar quanto à abrangência maior e mais profunda da lei do que a interpretação tradicional segundo os fariseus. Jesus apresenta, por exemplo, um enfoque que até então não era considerado em relação ao homicídio, ao adultério, ao divórcio, aos juramentos, à vingança e, finalmente, ao amor. Então, a gente tem aqui cada um dos pontos, porque os fariseus estavam seguindo a letra da lei. Então, o adultério é um pecado. Mas o que Jesus fala? Não, se você
tem um intento na sua mente, no desejo em relação a uma pessoa que não é sua esposa ali, você já está adulterando com aquela. Então, Jesus está falando muito mais, igual ele falou assim, muito mais profundo. Então, o divórcio, podia dar o divórcio, mas que Jesus fala, por causa da dureza do coração, ele entra num ponto muito mais profundo que os fariseus, justamente pelo que o pastor Juvenil comentou agora. Os fariseus, eles tinham a lei. Então, para eles, era o que estava escrito. Era o entendimento da letra da lei. Entretanto, Jesus era o autor da lei. Ele entendia o porquê que aquilo estava escrito. E ele explicou ali o porquê. Ele não simplesmente falou o que estava, mas o porquê que aquilo estava e qual era o objetivo, onde queria chegar. Então, ele foi muito além do que aquilo que a gente tinha antes. Dessa feita, o Senhor Jesus, ao apresentar um novo enfoque e denunciar a prática hipócrita dos fariseus, lhe apresenta o que é a verdadeira justiça e como os cidadãos do reino deveriam vivê-la. Os líderes religiosos da época de Jesus possuíam uma justiça artificial e exterior baseada apenas nos ritos da lei. E aqui o complemento não é só da época. Hoje nós também temos líderes religiosos que vivem uma justiça artificial, uma justiça exterior. Porque os erros do passado, eles continuam. A gente não cria erros novos, né? A gente só vai requentando. Às vezes muda a aparência, mas os erros se mantêm. Então, tanto no passado quanto no presente, nós temos líderes que têm justiça artificial exterior, que estão baseados só nos ritos, na lei, mas eles não têm profundidade. Eles não têm verdade naquilo que eles estão falando. A justiça que Jesus descreve, porém, é verdadeira e essencial. Ela começa no interior do coração de cada seguidor, que foi o que nós reforçamos desde o início. É o íntimo, é a essência, é o coração. O sermão termina com Cristo, o caminho estreito pelo qual as pessoas poderiam entrar no reino e o fundamento sólido sobre o qual elas poderiam permanecer. Amém? Então, a gente tem o tópico 3, a natureza do reino de Deus, mas meu tempo aqui só tem mais alguns segundos, então eu já devolvo para o pastor Aldemiro, se depois quiser continuar, fazer a conclusão. Antes de terminar aí, eu quero só dar uma ilustração aqui. Como o conhecimento humano e as coisas de Deus. O pastor Antônio Soares foi convidado por um colega dele, uma determinada igreja aqui em Goiânia, de pessoas, tudo catedrático, só doutorado mesmo. E quando ele chegou lá para poder ministrar, procurou, aí ele falou assim, não, o fulano de tal é meu amigo, congrega aqui, ele me convidou, eu vim aqui para dar uma palavra. Eu disse, eu quero saber primeiro o que você vai falar aqui. O pastor da igreja. Veja aí os fariseus aí. Aí ele falou assim, eu quero saber o conteúdo que você vai falar primeiro. Aí o pastor Antônio Soares, não, eu vim aqui para falar de Jesus e tal. E nós estamos aí atravessando até hoje aí as pessoas aí que só vivem de conhecimento da lei, conhecimento humano. Quer dizer, não conhecia lá, quer dizer, a igreja, bem renomada, bem centralizada aqui na capital, e ele chegou lá, foi se passar por uma sabatina para poder falar na igreja. Um colega dele que tinha convidado ele. Para você ver como é que estamos, onde é que nós chegamos até hoje. É isso. Então, não é fácil não, pastor. Então é isso, irmãos. Essa é a nossa primeira lição. Então, o Sermão da Montanha, dando um panorama geral, a ideia, a essência do que ele vem trazer. Então, eu já devolvo aqui o pastor Aldemiro para dar continuidade. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe o irmão Alexandre. Irmão, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o pastor Walter já vem caminhando para cá, a gente vai perceber que viver as leis de Deus é impossível humanamente falando. Hoje, qual é o diferencial que nós temos? A Bíblia fala que o Espírito não é dado por medida, mas nós temos o derramar do Espírito em nós. A grande diferença que nós temos entre nós e os fariseus é que nós hoje temos o Espírito Santo de Deus. Eles não. Eles tinham conhecimento da lei de Deus. Para você viver a lei de Deus sem o Espírito de Deus é impossível. Por que eu estou falando dessa forma?
Porque para nós é muito mais pesado a responsabilidade. Porque Deus nos deu condição para um viver em Cristo. Esse é o grande diferencial do Novo Testamento. É o viver em Cristo, através do seu Espírito. Se hoje negligenciamos, é porque queremos. Simplesmente assim. Os fariseus, eles faziam aquilo porque tinha apenas o esforço humano para fazer. E com o esforço humano você não vive a lei de Deus. Mas quando Deus está em nós, nós temos toda a condição. Primeira condição, Deus morreu pelos nossos pecados. Nós não estamos debaixo do jugo do pecado, porque isso já foi rompido. Uma coisa é você estar debaixo de jugo, você querer fazer e estar acorrentado. Outra coisa é você estar livre e não fazer. Você não querer fazer e não tem condição. Hoje você tem condição e não faz. É muito diferente. Então, quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, nós vamos ver o tamanho da responsabilidade que temos como igreja hoje, porque temos o Espírito Santo de Deus. Não é que nós não erramos. Eu falava isso na mesa lá de casa, quando alguém fala assim, o fulano de tal não toma ceia por isso. Eu falei, negativo. Às vezes as pessoas acham que participa da ceia de Deus porque não cometeu pecado. Muito pelo contrário. Examina, pois, o homem a si mesmo. Quando você se examinar, você vai ver que é o mais miserável dos homens. Nós participamos não porque não somos pecador, mas porque reconhecemos que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não é que o fulano que cometeu A ou B é pior do que nós, não. Pelo contrário, o nosso só nós não conseguimos enxergá-lo. Entende? Então viver a palavra de Deus é muito importante, tá? Quem é mais cobrado dentro da igreja? O que mais sabe, o que mais conhece, o que mais tem entendimento. A prestação de contas vai ser no pé da letra. No pé da letra. Porque sabia tudo e não ensinava a verdade. Essa é a verdade. Parece que é o texto, não sei se está em Mateus, ele fala, aquele que conhece e não faz, levará muitos açoites, e aquele que não conhece e não pratica, levará poucos açoites. É bíblico isso. Que Deus abençoe os irmãos, o pastor Walter vai estar fazendo um comentário, e domingo que vem, a partir de domingo que vem, nós vamos destrinchar a cada ponto do Sermão da Montanha. Entende, irmão? Então vamos viver a palavra de Deus, e se não temos condição, continuamos buscando em Deus essa condição, porque hoje o derramar do Espírito é para todos nós. Não que somos melhor do que ninguém, porque ninguém apontou nada para nós. Nós somos igualzinho, feito da mesma matéria, e que cometemos as mesmas coisas, e às vezes achamos que somos melhor do que A ou B. Negativo, irmãos. Cristo é que fez tudo por nós, e que está em nós, e o Espírito é que nos capacita a viver uma vida em Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Deus abençoa o irmão Alexandre, presbítero, né? Diácono? Vai ser. Está faltando pouco tempo, né? O tempo de Deus. Os irmãos lembram aqui do tema nosso, como nós começamos a discorrer, Mateus, o rei e seu reino? Lembram? É muito importante esse evangelho de Mateus, entre os três sinóticos, né? Que são Mateus, Marcos e Lucas. Mateus se destaca mais, não porque é melhor, mas pelo conteúdo, a atmosfera é maior. Por quê? Frisa a genealogia de Jesus e vai 2 pontos importantes, que é o sermão da montanha, o sermão do monte, como queira compreender e falar, e também a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, né? Não é só de goiano, não é só de assembleiano, não é só de metodista, é dos pontos cardeais do planeta. Os 5 continentes, é para todos, há um pluralismo aí. Então, por isso que se destaca mais, né? Principalmente, né, o que nós falamos aí no início, é uma das passagens mais revolucionárias da extensão, em toda a extensão da Bíblia Sagrada, porque traz o que? As bem-aventuranças.
né, de humildade, de amor, de perseverança, e por aí vai. Muito bem expositada aqui pelo Alexandre, Deus continue abençoando. Eu sei que os irmãos leram, né? Nós que vamos agregar aqui, esse tópico 3, o Sermão da Montanha foi descrito como a mensagem mais poderosa que já foi pregada. Está aí no tópico 3 aí, ó. Né? Vem aí um novo conceito de valores, depois vem aí uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz em nós, irmãos, essa conversão. O avivamento, estamos falando aqui de avivamento, né? Encerramos aí na terça-feira. A igreja não agenda o avivamento. O avivamento é agendado por Deus, no céu, pelo Espírito Santo. Se você for ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2 ali, né? E o texto lá, Atos 2 e o versículo 1, de repente, então quer dizer, de repente o Espírito Santo chegou e né, dominou ali a alegria, o avivamento, e o que a igreja precisa avivar constantemente. Quando Abacuque cita lá no capítulo 3, o versículo 2, aviva a tua obra no decorrer dos anos. No decorrer dos anos é essa extensão de continuidade. Quantos anos está decorrendo isso aí? 2.000, 3.000 anos, 3.500 anos, um avivamento. A igreja precisa ser avivada, e nós precisamos disso. Então, é muito salutar nós entendemos essa natureza do reino de Deus. Jesus nos oferece uma nova vara de medir, um novo par de lentes espirituais, né? Através do quê? Da leitura da palavra de Deus. Salmo 119, ali frisa veementemente, com toda lucidez para nós entendemos qual que é o valor da palavra, principalmente o versículo 11 do Salmo 119. O Alexandre citou aqui o 105, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para não pisar em lugar errado. O mundo pisa no lugar errado, nós devemos pisar aonde está clareado, através do que? Da palavra. E aí o versículo 11 do Salmo 119, guardei a tua palavra, aonde que eu guardo ela? Lá na prateleira, no óculos. O pastor presidente citou esses dias para trás aqui, o óculos daquela irmã, que estava dentro da Bíblia, tinha sumido, ó, já tinha um tempo, quer dizer, ela não fazia leitura da palavra. Então a palavra é o combustível para nós, né? Queremos crescer espiritualmente, entendermos os valores para declinar em humildade diante de Deus. É na humilhação, irmãos, que eu falo que o ser humano, nós humilhando diante da presença de Deus, mostrando, revelando, mostrando a nossa cara, rasgando nosso coração, nosso ser, a nossa pequenez que nós somos diante de Deus. Essa humilhação que a exaltação de Deus cresce e as coisas acontecem na nossa vida. E aí tem, né, uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo, é Ele que promove, né, as declarações que viram no mundo de cabeça para baixo, né, a contracultura, né, vai na contracultura do mundo, a Bíblia Sagrada, porque os valores do mundo lá fora é o quê? É ter, é ser, é posição, é domínio. Está vendo essa guerra aí? Que egoísmo aquela guerra, que atrocidade em pleno século 21. Mas está escrito que vai acontecer, rumores de guerra, nação contra nação. Fazer o quê? Impedimento disso? Como? Aquela frase que os irmãos já aprenderam aqui: é impossível evitar o inevitável. Vai acontecer e está acontecendo. Então é muito importante. Eu termino aqui, já com os irmãos, o tempo está dentro do horário ali. Eu termino aqui. Convido aí os irmãos depois a lerem, eu sei que já leram, Mateus 22, e ontem eu citei isso. Nós estávamos numa conferência, lá na regional, na 14ª regional, nós falamos sobre compromisso. Nós já falamos com os irmãos, compromisso da igreja, compromisso consigo mesmo, com o testemunho, compromisso com a palavra e compromisso com Deus. E esse texto que eu vou ler aqui, implica para nós termos compromisso com Deus, que fala sobre desafios do obreiro, do cristão no século 21. Quantos desafios nós estamos tendo, irmão? Nós estamos tendo desafio econômico, desafio espiritual, desafio emocional, desafio de valores éticos, familiares, desafio familiar, desafio emocional. Está acontecendo muita coisa, de repente você está tranquilo, quando é fake, não vem uma coisa abala. Olha para você ver essa questão dessa pandemia, né? A coisa ficou desregulada. Então são muitos desafios, e nós falamos
dos desafios, um dos primeiros desafios nossos, irmãos, nós agora adentramos aqui em Mateus, nós entendermos esse sermão do monte, trazê-lo em vida prática, diária, para a minha vida, não ser só ouvinte ou leitor da palavra, mas o que? Praticante, sim. A depressão, eu citei lá ontem, irmãos, e já falei aqui, os irmãos vão lembrar comigo, um dos vícios mais perigosos desse século, mais perigoso, é a autossuficiência. Pastor, o que é isso, a autossuficiência? Os meninos de 12 anos, de 9, os adolescentes de 13, de 14, estão com o celular na mão, é uma coisa sem fronteiras, e essa tecnologia que chega agora, as pessoas começam a ficar autossuficientes, essa juventude mais nova, não está com aquele calor, que você lembra dos seus pais lá? Eu citei ontem lá nessa conferência, acho que foi em 2018, eu cheguei lá no meu pai, peguei o celular de todo mundo, coloquei na sacola e tranquei dentro do carro. Aí nós foi lembrar de quando meu pai comprou lá na Independência, lá o imóvel lá, onde a gente tem um comércio lá, a propriedade dele. Sentar à noite, nós ficávamos contando, sabe o quê? A marca dos carros e a cor dos carros e os carros que mais passavam. Ficava até 10 horas. Hoje está complicado, porque as crianças estão com o celular na mão, e aí começa a gerar autossuficiência. Tem toda a informação. Você já reparou nas reuniões o que está acontecendo? Todo mundo chega, vai no shopping, irmãos. Eu não estou conversando fiado aqui, não. Vai no shopping, irmãos. Chega lá no shopping e senta lá na praça de alimentação. A hora que a pessoa senta, chega ali uns 5 jovens, a hora que ele sentou, primeira coisa que eles fazem, já desce assim, ó. Estou falando fiado ou não? Conversando fiado aqui ou não? Estou falando a verdade. E aí o que acarreta? A autossuficiência pelo tanto de informação que tem. É um dos vícios mais perigosos desse século. E aí é um desafio contemporâneo. A tecnologia não é superior à palavra de Deus, não. Vamos terminar aqui, olha só. Mateus capítulo 22, se quiser colocar, agrega aí. O grande mandamento. O grande mandamento. Quando souberam que ele, quem? Jesus, calara os saduceus, os fariseus, reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou para calá-lo à prova. Calar quem? Jesus. Mestre, versículo 36 aí. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Fariseu, os críticos ali. Jesus, versículo 37. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Versículo 38. Este é o maior e o primeiro mandamento. Versículo 39. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40, para finalizar. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Continua para nós até hoje. Aqui nessa parte da manhã, continua. É extensão para nós até hoje. Pode falar, pai. Jesus disse que a lei e os profetas vieram até João Batista. João Batista. Daí então é pregado o evangelho o reino do arrependimento. Do arrependimento, da graça. Que mudou aí, mudou. Jesus, muito obrigado, pai. Jesus veio para quebrar os paradigmas. Quando Jesus morreu na cruz, quebrou aquele modelo. Mas Jesus não deixou de cumprir a lei, agregou-se à lei. Cumprir a lei. Está entendendo, irmãos? Por isso que Jesus morreu na cruz. Porque a questão do pecado, todo pecado, a nação de Israel pecava, o que tinha que fazer? Pegar um cordeiro melhor que tinha, sem mancha, sem marca, e sacrificar para perdão dos pecados, a lei antiga. Leia aí o terceiro tópico aí, o suplemento do professor, ó. O que diz aí? O 3:3? 3:3, suplemento do professor. É um alerta para nós. Isso, hoje. Vou ler. Viver de acordo com os ditames das Sagradas Escrituras, é ser diferente e viver o inverso do padrão, aí que entra a contracultura lá do mundo, ó. Viver o inverso do padrão que o mundo oferece. O Sermão da Montanha nos apresenta uma perspectiva radicalmente diferente da
aquela do mundo ao nosso redor. O mundo estimula, muito bem lembrado, viu, pai? Eu até assinalei aqui, está marcado. Orgulho, o pecado, a corrupção, tudo aquilo que Deus abomina. Jesus nos apresenta outra forma de vida, onde devem prevalecer a humildade, a justiça e o amor. O que os fariseus queriam fazer com Jesus? Isso. E por isso que a bem-aventurança nos traz esse ensino. Eles queriam fazer pegadinha com Jesus. Olha só um comentário aqui sobre o grande mandamento. A tática utilizada pelos fariseus para encurralar Jesus era a pegadinha como a que é narrada nesse texto aí. Queriam mostrar que o Senhor não era um conhecedor da lei tão profundo quanto pensavam. Como tal, não poderiam ser vistos como mestre do povo. Os fariseus não queriam que ele fosse o mestre do povo, não poderia ser visto. Então, por isso, eles fizeram essas pegadinhas com Jesus. Como era chamado? Mas se deram mal ao fazer essa pegadinha, né? Mais uma vez mostraram-se totalmente sem noção, eles eram sem noção. Somente aquele que foi o autor dos mandamentos, que é Jesus Cristo, Deus poderoso, poderia resumi-los tão bem. Jesus resumiu os mandamentos em 2. Então, olha só, os que deixavam os questionadores boquiabertos, e que Jesus sabia dar respostas bem elaboradas, sem ter cursado, né, qualquer escola rabínica daquela ocasião, porque Jesus ele confeccionou a lei, os mandamentos, as bem-aventuranças. Então Jesus já tinha a resposta apropriada, e os fariseus queriam sempre fazer pegadinha com Jesus, encurralar Jesus. Eles disseram, viu, Valtino, esse aí não é filho de José, de Maria, os críticos. Carpinteiro. Os críticos. Onde é que a sabedoria que deu? Exatamente. E o mundo aí fora, irmãos, continua criticando nós. Sim ou não? Está de olho em nós. Qualquer coisa, por exemplo, acontece um monte de escândalo aí fora, aí, corrupção, em todas as instituições. Aqui perto de nós, em Brasília, vocês sabem o que aconteceu? O cidadão está até restritiva de direito. O que é isso? Preso, né? Está condenado. Aqui pertinho de nós, você sabe quem que eu estou falando. Aí fica caladinho, fica por isso. Mas com nós que somos evangélicos, porque nós temos que ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Qualquer coisinha, qualquer negócio, aí alfinetada vinha. O que eles faziam com Jesus? Os críticos, né? Qualquer coisinha, o mundo hoje não mudou, não. Está dessa forma. Então, por isso é bom, irmãos. Ontem eu falei lá que é importante nós termos compromisso com Deus, com a igreja. Eu citei lá nessa conferência, irmãos, a pessoa precisa ter compromisso com a igreja, a participação do ensino da igreja, a participação das atividades, está em comum, porque virou uma rivalidade, irmãos, tão grande, e isso não é compromisso com Deus. A partir do momento que estamos em rivalidade, não está contribuindo para o reino de Deus, não faz parte das bem-aventuranças, porque a bem-aventurança quebra orgulho, quebra altivez. Está dessa forma. Mas é cumprimento da palavra de Deus, né? Que Deus possa abençoar a cada um de nós aqui presentes, os irmãos que estão viajando, que Deus guarde eles, né? Tem uns irmãos que já saíram de férias, estão viajando, e que Deus possa abençoá-los, enfim, toda a nossa membresia. Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Um almoço abençoado para você. E esse mês é um mês de férias, nós vamos estar aqui domingo que vem novamente, né? A escola bíblica novamente. Que nós possamos agregar valores, irmãos, né? Elasticidade, ventilar em nossos pensamentos o cumprimento das Escrituras, porque está se abreviando, viu, irmãos? Essa guerra aí, tem muita gente, mexe e vira, a gente está falando aqui, pastor, você está muito preocupado. Estou sim. A gente tem que trazer uma informação para a igreja, a coisa é muito séria. Nós estamos aqui, irmãos, olha para você ver, o sol adentrando aqui, todo mundo aqui tomou um café da manhã, você tem uma poltrona para você, você tem um senso de pertencimento, que Sermão da Montanha, essa palavra, que é o provimento para nós temos um senso de pertencimento, nós sabemos a quem nós pertencemos, ao autor de todas as coisas, então nós estamos guardados, então nós precisamos anunciar esse evangelho, nós precisamos colocar em evidência, em prática na nossa vida diária, porque os irmãos lá na Ucrânia, irmãos, vocês esperam para daqui mais 15 dias, o que vai acontecer, a questão da Europa,
a situação. O povo lá na Europa, irmãos, começa agora o inverno rigoroso, lá para o final de julho, agosto, coisa séria lá, e nós aqui estamos tranquilos, estamos ou não estamos? Entre aspas, né? Economia, mas nós não estamos em guerra. Então, orar para aquele povo ali, é muito triste o que está acontecendo ali. E ali, engraçado que aquela região deles ali, é onde é que foi, quando a Torre de Babel que foi construída, confundiu, o povo espalhou, lá é terra de Gog e Magog. Gog e Magog, e aí, bem explicado, tá vendo? Gog e Magog, aquela região. Está no Apocalipse. E o conflito ali é sério, viu, irmãos? Se a OTAN mesmo anunciar um enfrentamento, nós vamos ver coisa que nós nunca vimos, né? Pior do que... Porque essa guerra agora ela é muito pior que a Segunda Guerra Mundial. Por quê? O artefato bélico, a proliferação bélica hoje é muito superior da Segunda Guerra. Então, vamos orar. Eu estou falando isso porque nós temos aí até um domingo ensolarado, você vai para sua casa, vai sentar na mesa, vai fazer um almoço, e à noite você está aqui celebrando e adorando a Deus. Amém? Por isso, vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa riqueza, por essa palavra, que faça parte em nosso ser, que nós possamos crescer. É necessário que o Senhor, ó Deus amado, cresça em nós, ó Deus amado, o Espírito, ó Deus amado, de obediência, de temor, de conhecimento, de sabedoria, de domínio próprio, de amor, ó Deus amado. Toda a vaidade do mundo caia por terra, ó Deus amado, e a igreja prospera e caminha como agência do céu aqui na terra, Senhor, promotora da paz e da justiça. Que esse sermão da montanha, do monte, ó Deus amado, esteja impregnado em nossa mente, para as bem-aventuranças que nós precisamos olhar com as lentes da fé, colocar em prática, e o mundo contemplar em nós ser a luz desse evangelho, anunciando que o Senhor em breve volta, ó Deus amado, e vai levar essa igreja para o céu. Te agradecemos imensamente por essa rica oportunidade aqui nesta manhã na igreja, ó Pai. Amém. Estenda as suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre. Todos digam: salva de palma para Jesus.